Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos falar do terceiro episódio da série de The Last of Us, muito tempo. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele like, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Queria começar falando logo dos easter eggs todos do episódio, depois de destrinchar ele um pouco mais, que eu acho mais importante. A gente começa pelo nome do episódio, muito tempo, em inglês é Long Time, que também é o título da música que o Bill e Frank tocam no piano quando se conhecem, que é da Linda Ronstadt, que é uma música sobre alguém que perdeu um grande amor e recebe conselhos sobre deixar o tempo passar pra curar a dor, mas que ele sabe que isso nunca vai acontecer. O que reflete a própria dor do episódio que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu acho também que tem um ponto legal aqui, que é essa música e o modo como as músicas são apresentadas nesse episódio refletem o código que o Bill e Frank criaram com o Joel e a Tess. Quando a gente escuta primeiro uma música nesse episódio da série, a gente vê o Bill naquele momento dele paranoico, que a gente vai falar já, e tá tocando White Room, que é uma música de 1968. É uma música que fala sobre um cara que tá esperando um trem que vai trazer uma pessoa, só que essa pessoa nunca chega, ou seja, ele tá aceitando a solidão. Ele tá ali numa sala branca com cortinas pretas, que é basicamente o Bill nessa paranoia dele, sabendo que ele vai ter que lidar com a solidão. E aí, quando a gente tem essa música, que é o título do episódio, em que eles têm um lance romântico com ela, já é o contrário, é alguém que perdeu um grande amor, não sabe o que fazer, só que a relação dos dois representa que nem tudo tá perdido. E aí o que acontece? A gente vê até o próprio Frank bolando com a Tess muito baixinho, cara, você tem que prestar atenção como vai ser o código. O que acontece? Essa música dos anos 60, ela indica que nada vai acontecer. E justamente no código, quando toca uma música dos anos 60, não tem carregamento novo. Nos anos 70, que é quando o Bill conhece o Frank, na música, obviamente, e fala sobre esse romance deles, significa que chegou o carregamento novo. E os anos 80 é um código pra tipo, ó, deu problema, já que nenhuma das outras músicas tocou. Eu achei que foi uma construção de como isso aconteceu muito boa. A outra parada que eu queria falar é a questão do Bill ser claramente um libertário, né? Ele tem a bandeira lá da cobra, não pise em mim, tipo, sai daqui, governo, que ódio, essas coisas. Mas o lance aqui que eu acho que foi muito bem trabalhado também, porque o libertarianismo, que eu acho uma vertente política, filosófica completamente idiota, mas que tem muito nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é fundado sobre a base de você se revoltar contra o governo, que eram os britânicos, só que eles formam o próprio governo e esquecem que agora são governos de americanos, então eles ainda têm isso, eu tenho que ter armas pra me defender do governo, o que gera toda essa galera paranoica, o que era algo até normal nos Estados Unidos, só que de um tempo pra cá, junto com a subida da extrema-direita, o QAnon, trumpismo, isso foi cooptado por pessoas ativamente golpistas que querem destituir o governo e tudo mais. Então, essa associação deles com esse grupo e mostrar ativamente e mais abertamente até do que a série como homem gay foi muito importante, porque vocês podem ver pelos comentários que a galera tá chorando a rodo por causa disso. O que me leva basicamente a comentar esse episódio em si, que é o que eu acho mais importante, porque The Last of Us pra mim segue dando uma aula de como você adaptar um videogame para uma série televisiva ou para um filme, mudando a linguagem para o que precisa ser feito. Vi muita gente reclamando, isso não existe no jogo, eles não eram assim. Primeiro que a pessoa que fala isso não jogou o jogo, né, e não consegue ler nas entrelinhas, é basicamente um analfabeto funcional. Segundo que, eu já comentei isso em todos os outros episódios, e pelo andar da carruagem do que The Last of Us vem fazendo, eu vou continuar falando, você tem que adaptar a linguagem principalmente no jogo. Quando a gente conhece o Bill no jogo, ele ajuda a gente em uma missão, porque você está fazendo aquilo. Então é interessante que você tenha desafios, você tenha coisas que façam o jogo rodar. E a gente vê isso, por exemplo, no Joel deixando uma metralhadora. No jogo você nunca ia deixar uma metralhadora, porque você sabe que você vai ter item, vai ter uma série de coisas. Mesmo o jogo te falando assim, ó, esse mundo tem recursos escassos. Mas quando você vai jogar o jogo, você consegue fazer muita munição, consegue pegar arma a rodo, porque você está enfrentando o inimigo toda hora. Então aqui não é o inimigo que é um desafio, porque é você apertando o botão. Você está vendo outra pessoa completar algo. Então ao invés da gente conhecer o Bill e saber da história dele com o Frank e de romper essa história dele com o Frank, a gente descobre o corpo do Frank durante o jogo, então a gente é impactado. Você nos introduz a história desse personagem, nós vemos a dor, nós vemos o amor dele, a caminhada dele e o fim trágico dele, que eu acho que combina muito mais também com o jogo, porque no jogo, quando a gente é apresentado o Bill, a gente já vê que o Bill é que nem o Joel, só que mais paranoico, né? O Joel abre mão disso, aí tinha uma família, tinha uma filha, o Bill, pelo que a gente viu, sempre foi muito paranoico. E aí que a gente vê que se o Joel continuar nesse caminho no jogo, ele vai acabar que nem o Bill, então meio que serve de lição. Aqui, como a gente tem esse conhecimento, a nota que o Bill deixa, e a gente vendo o Joel ter essa dificuldade de amar a Tess, que amava ele de volta, e agora que ele perdeu ela, fazem ele perceber, ou seja, a gente vê o personagem, já que não é a gente jogando, percebe que ele entende que ele não pode se tornar que nem o Bill era,
Porque o Bill deixou de ser como ele era e o Joel segue do mesmo jeito. E ele entende que a missão dele é proteger a Ellie. E pra mim tá muito claro nesse episódio, foi uma excelente adaptação. E uma coisa que tem que ser falado sobre essas mudanças em como apresentar a história do Bill e do Frank é que quando você para pensar que em 2013, 10 anos atrás, já parece uma vida, você representar um casal LGBTQ já não era a mesma coisa que nem é hoje. Então a gente pode dizer que as coisas melhoraram. Você tem todo um segmento do casal se apaixonando, que é uma das grandes reclamações de representação. É sempre o gay sendo drama de ser gay. Não, esse cara era reprimido, ele achou alguém que ele amava, ele se abriu, ele se apaixonou, ele sofreu e por fim ele escolheu partir com o amor da vida dele. É uma história de amor que poderia ser um casal hétero, um casal LGBTQ, não binário, o que fosse. É uma história de amor, ponto. E esse é o tipo de representatividade que você consegue fazer em 2023 e não conseguiria fazer em 2013. Além de que, com uma série, você consegue se aprofundar, ter essas cenas de ternura muito mais do que num jogo onde se você faz uma cutscene tão longa, as pessoas provavelmente iriam largar. A não ser que fosse um jogo do Kojima, que aí fica 2 horas de CGI e ninguém se importa. Mas eu acho que foi um episódio muito importante pra mostrar como essa série evoluiu, como essa série melhorou muitos aspectos do jogo. Os dois são maravilhosos à sua maneira. Óbvio que é muito mais fácil jogar o jogo porque a gente já tem a história fechada, então a gente gosta daquilo. Mas eu acho que mostra um caminho muito bom, porque The Last of Us é uma série de jogos que sofreu muito hate dessa galerinha, né, contra a lacração, principalmente pelo segundo jogo, e eu acho que foi muito corajoso deles terem feito isso, e tratar com a casualidade que tem que ser. É um episódio sobre personagens que se apaixonam, sofrem e que vai ter um peso gigante sobre o Joel e sobre a Ellie. Eu adorei, é um dos melhores episódios de televisão dos últimos tempos, desse ano tranquilamente, já que a gente tá no início dele. E é isso, se você viu mais algum easter egg, comenta aqui embaixo, deixe seu joinha mais uma vez, compartilha com seus amigos e até a próxima.